Não é em vão você está onde você está. Não é em vão você está fazendo o que você está fazendo. Não é em vão a posição em que você se encontra, esta posição em que você está. Não é em vão. Há um propósito para esta sua posição. Há um propósito para você estar onde você está. Há um propósito para a posição em que você se encontra. Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Essa que vos fala é a pastora Simone. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ester, capítulo 4, a partir do versículo 13. Na minha Bíblia tem um título, no capítulo 4, que diz: Ester promete interceder pelo seu povo. Ester promete interceder pelo seu povo. A Bíblia vai nos relatar que o povo de Ester foi uma mulher que foi levantada a rainha. Ela foi levantada a rainha e ali o povo dela, aquelas pessoas que faziam parte do povo dela, que era da mesma fé que ela, chamava-se o povo judeu. Ali esse povo, de repente passou a ser perseguido, de repente passou a ser afrontado por um homem chamado Amã. Esse Amã, de repente, surgiu uma ira dentro dele contra o povo de Ester, contra o povo judeu. Esse homem, de repente, surgiu uma ira dentro dele, querendo massacrar, querendo matar esse povo judeu. Esse homem não tinha sossego, perseguindo esse povo judeu só porque o Mardoqueu, que era o tio de Ester, não se dobrava diante desse homem chamado Amã. Todos se prostravam, todos se drobavam quando esse Amã aparecia, quando ele passava nas ruas. Era sinônimo do povo se prostrar a ele, era sinônimo do povo se drobar a ele, mas Mardoqueu, que era o tio, que foi o que criou a Ester, ele não se dobrava, ele não se ajoelhava, não se prostrava diante do Amã. E por causa disso, dele não se prostrar, dele não se drobar, foi perseguido, tanto ele como o povo dele. A perseguição era contra o Mardoqueu. Mas já viu aquela história? Quando não gosta da mãe, também não gosta do filho, só porque não vai com a cara da mãe, aí não gosta do filho? Pois bem, assim foi na vida do Mardoqueu. Ele, por conta dele não se prostrar ante o inimigo, ante aquele que queria que ele se prostrasse, se humilhasse aos pés dele, ele foi perseguido, e não só ele, como o povo dele também. Mas a Bíblia nos relata que ele vai, e que esse Amã, ele vai até o rei, e faz a cabeça do rei para o rei enviar cartas ordenando a morte de todos os judeus. E ali ele consegue essa conspiração contra o povo de Deus, contra os judeus, que era povo de Ester. E ali esse Mardoqueu, que era o tio de Ester, Ester já estava lá na posição de rainha, lá junto com o rei, no palácio. E na mesma hora em que o Mardoqueu ele recebe aquelas cartas, fica sabendo que o rei ordenou que todos os judeus fossem mortos, porque o Amã tinha feito a cabeça contra o rei, falando que existia povos diferentes no meio daquele reinado, povos que não faziam as mesmas coisas, que não obedeciam às leis do rei. Fez a cabeça do rei contra o povo judeu. O rei ali, enganado por esse homem chamado Amã, foi e decretou todas as mortes de todos os judeus, e ainda para roubar tudo que eles tinham. E ali foi selado pelo anel do rei, ordem dada pelo rei, que todos os judeus fossem mortos. O rei entregou todos os judeus para o Amã fazer o que eles bem quisessem. E a palavra do Senhor vai e diz que imediatamente Mardoqueu, quando recebe aquela má notícia, ele se veste de pano de saco e se suja de cinzas, fica lá na porta. Fica lá na porta do rei, fica lá na porta do palácio lá, humilhado, se humilhando.
E a palavra do Senhor vai e relata que Esté ficou sabendo o que acontecia com Mardoqueu, o que estava acontecendo com Mardoqueu, que ele estava naquela posição. Ela vai e envia um dos servos dela para levar vestes para ele, para saber o que estava acontecendo. Mardoqueu não quis as vestes. E Mardoqueu mandou o recado para Esté. Olha, assim está se sucedendo. Amã fez isso e isso. E foi ordenado pelo rei que todos os judeus fossem mortos. A palavra do Senhor vai falar no versículo 13, que Esté recebe a notícia. Esté recebe a notícia antes do versículo 13, isso que eu estou relatando agora, ela vai e fica sabendo de tudo que está se passando com o povo dela. E ela recebe o recado de Mardoqueu, que era o tio dela, para ela entrar na presença do rei, para interceder ao rei pelo povo dela. Mas ela não podia. Naquela época tinha uma lei que só podia chegar até a presença do rei quem fosse chamado, quem fosse ordenado pelo rei a chegar à presença dele. Não podia chegar a qualquer hora, nem qualquer um, não. Tinha ordem para chegar até a presença do rei aqui dessa terra. Mas para chegarmos até a presença de Deus, não tem dia, não tem hora marcada, não. Hoje o acesso é livre. Hoje eu tenho acesso livre, você tem acesso livre de chegar até a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da paz, entrar dentro da presença do Rei de Israel, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje o acesso é livre, não tem limitação para entrarmos na presença dele. Então ela vai e fala: não posso entrar de jeito nenhum na presença do rei, não fui chamada. Durante esses 30 dias eu ainda não fui chamada para mim chegar até a presença dele. Aquele que chegar até a presença dele, que for até a presença do rei sem ser chamado, morre. Então no versículo 13, o Mardoqueu recebe esses recados de Esté, que ela não poderia se chegar até a presença do rei para interceder pelo povo. Então no versículo 13 de Esté 4 diz a palavra do Senhor: então lhes disse Mardoqueu vai e manda um recado para Esté. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então aqui está. A palavra do Senhor veio para mim e para você neste momento. No versículo 15 diz: então disse Esté que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comas nem bebas por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Então aqui a palavra do Senhor está nos relatando que ela recebeu a notícia, recebeu o recado de Mardoqueu. Não pense você que porque você se encontra no palácio, só os judeus é que vão ser mortos aqui fora. Não pense você que se você não interceder, eles não vão ter socorro, não vão receber socorro. Uma hora ou outra vão receber socorro sim de Deus, mas você e a sua casa vai perecer. Então aqui a palavra do Senhor veio para ela, alertando a este acontecimento. E ele falou: quem sabe se não foi pela posição que você se encontra, que foi para um momento como este. Então a mesma coisa é dito para mim e para você. E você diante dessa posição, nessa posição em que você está, essa posição em que você se encontra, você pensa que você está aí, você pensa que você chegou aí, você pensa que Deus te colocou aí, você pensa que você está nessa posição. Eu não sei qual é a tua posição, mas eu sei que Deus fala contigo neste momento, que esta posição em que você se encontra não é à toa, não é em vão. A posição em que você está,
Há um propósito para essa posição em que você se encontra, de ajudar aquele que precisa, aqueles que necessitam. Não pensa você que nessa posição em que você se encontra, Deus te colocou aí só por te colocar, para ver alguém perecendo, para ver alguém, o diabo acabando, ceifando com a vida dele, e você de braço cruzado vai chegar socorro para ele de um lado ou para o outro, porque se eu me calar, Deus vai usar outro. Se eu abandonar os caminhos do Senhor, abandonar a posição em que Ele me colocou, Ele vai colocar outra. Deus não tem o que perder, mas nós perdemos se nós deixarmos a Deus. Então não pense você que nessa posição em que você se encontra, Deus te colocou para ficar de braço cruzado. Não, luta você. Seja forte você, esposa, e vai lutar pelo seu casamento. Vai lutar pelo seu esposo. Seja forte você, mãe. Em nome de Jesus, se levanta hoje para batalhar pela vida dos teus filhos. Se levanta, ao Senhor, Pai, e vai lutar pela vida dos seus filhos. Se levantem e lutem hoje, lutem agora, porque essa posição em que você se encontra, esse entendimento, essa sabedoria que Deus te deu, esse local que Deus te colocou, há um propósito. Então trata hoje, trata agora de usar agora esse dom que Deus te deu. Trate agora de se levantar e fazer o que tem que ser feito diante de Deus. Essa posição em que você está não é em vão, não é à toa. Há um propósito por trás disso. Você já descobriu qual é o propósito? Seja forte, arregace as mangas. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te ordenou. A Bíblia diz que Esté vai e abre jejum, busca a presença de Deus para que ela tenha coragem de chegar até o rei. Era uma causa emergência, era uma causa que era urgente, mas havia um empecilho. O empecilho foi quebrado através do jejum, através do clamor, através da oração, através da busca dela em prós a Deus, através da busca dela a Deus. Então foi quebrado esse mandato. E você que está aí, tá com medo de quem? Tá com medo de quê? Tá com medo de entrar na presença de quem? Maior é aquele que te manda, maior é aquele que te fortalece, maior é aquele que te chama. Então tão somente Deus te colocou nessa posição, não foi para ficar braço cruzado, ver o teu casamento sendo destruído. Deus te colocou nessa posição, não foi para você ficar parado só vendo a destruição que o diabo está fazendo na tua casa, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças. Levante-se hoje, levante-se agora e vá à luta, vá à batalha, entre na presença de Deus, vai interceder a Deus pelo seu povo. Não aceita a afronta do inimigo, não aceita o decreto de morte, o decreto de derrota, não aceita, porque a palavra de Deus fala que ela entrou na presença de Deus, entrou em jejum e oração, todo jejuar, ela chegou até a presença do rei e não foi morta, porque Deus era com ela, porque a posição em que ela se encontrava era para aquele momento mesmo. Deus já sabia o que ia acontecer com esse povo dele, então Deus a colocou lá naquele palácio para que ela fosse uma coluna forte para batalhar em prol do povo dela, para que ela fosse alguém lá dentro para interceder pelo povo dela, porque Deus é o único que sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã, daqui a pouco. O amanhã, o depois, o daqui a pouco a Deus pertence. Então seja forte e se levante dessa prostração. Não aceite essa humilhação, não aceite, não aceite a perseguição. Levante-se hoje, levante-se agora e vai interceder a Deus em prol dessa situação. Se coloque na posição em que esteve. Foi por causa disso que você está aí. É para você lutar, é para você interceder e não recuar. Deus te colocou aí para você arregaçar as mangas e ir à luta. Deus te colocou aí para você ir de frente com o inimigo e lutar e pelejar. Não aceita a derrota, não aceita a calúnia, não aceita a humilhação. Não aceite essa afronta que se levantou contra você, mexeu com você, mexe com os seus também. Se eles perecer, você também perece, mulher. Ah, meu filho que se exploda pra lá, foi ele que procurou a vida errada. Não. Quando o problema chegar, vai vir junto com você, vai vir contra você também, você que é a mãe. Ele tá lá no mundão perdido,
Então quando a polícia chegar, vai procurar a tua casa. Então não pensa você que é só o esposo que vai se dar mal. Não pensa você que é só você que é mãe que vai se dar mal. Não pensa você que é só a mãe e o pai que vai se dar mal. Então levante você que é o filho, você que é a filha, e entra na presença de Deus, busca o socorro de Deus, e Deus vai dar a bênção, e Deus vai dar a vitória. Basta tão somente você se colocar na posição, aí onde você está, aonde Deus te colocou, há um propósito por trás de tudo isso. Então se levanta dessa posição e vai lá fazer o que você tem que fazer. Há um propósito para você ter chegado até aí. Você chegou até aí, não foi só por chegar não é só para chegar não. Há um propósito por trás dessa sua posição. Então arregaça as mangas e começa a lutar pelo teu casamento, porque se o marido se dá mal, a esposa e os filhos também se dá mal. Se a esposa se dá mal, você que é esposo também vai se dar mal, e os filhos também. Então arregaça as mangas e vá à luta, vá à batalha hoje, agora, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor, ela é bem clara para mim e para você. Ela é bem clara. Esté chegou aonde chegou, não foi em vão, não foi só por chegar não, para ser uma rainha não. Deus já sabia da perseguição que ia ter contra o povo dela, e Deus, ele chega sempre primeiro. Antes do diabo armar, Deus já sabe o que ele vai fazer, pois a Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa língua para falar, e Deus é tão poderoso que já sabe o que a gente ia falar. Então Deus já sabe o que o inimigo ia tramar. Deus já sabia, e por isso que ele te colocou aí, por isso que ele te levantou, para você ser forte, ser corajoso, ser corajosa, e ir à luta, e ir à batalha. Eu não posso sozinha, pastora, mas se você tiver em Deus, você pode, você consegue. A força que você precisa para lutar, para batalhar vem de Deus. Então busque a Deus, faça como ela buscou a face de Deus, jejum e oração, clamou a Deus, e Deus agiu a favor dela. Ela chegou até a presença do rei. Mal nenhum aconteceu a ela. Ela foi, Deus deu estratégia para ela entregar o inimigo. E a Bíblia fala que o Amã já tinha preparado uma forca para matar o tio de Esté, o Mardoqueu. Matar o Mardoqueu primeiro e depois ia acabar com todos os outros judeus. Mas a Bíblia fala que quando ele pensa que a vitória era dele, quando o inimigo pensa que a vitória era dele, foi ao contrário. A forca que o Amã tinha preparado para matar Mardoqueu enforcado, ele mesmo se enforcou nela. Então, tão somente se levanta nessa situação em que você se encontra hoje e vá lutar, porque aí aonde você está não é em vão, não é só para estar por estar. Há um propósito em meio a isso. Você que é esposa, se levante, ore pelo seu esposo, vá buscar a presença de Deus em prol da sua casa, em prol da sua família. A mãe, vá buscar o socorro de Deus, porque se dando mal os filhos, a mãe e o pai também se dá mal, também vai sofrer. Se você não se levantar para socorrer eles, para socorrer ela, Deus vai usar outros para socorrer, mas você perecerá. Assim falou a palavra do Senhor, que estava lá no palácio, e ele falou: não pense você que por você estar aí, você vai estar livre da morte. Vai vir socorro para os judeus de um lado ou do outro. Deus vai mandar socorro, mas você perecerá. Então a ajuda vai vir de um lado e do outro. Se eu me negar, Deus vai usar outro. Mas o socorro chegará. Mas aquele propósito que Deus tem vai ser executado. Então seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Essa posição que você está não é em vão. Há um propósito em toda esta situação. Cabe a você buscar socorro de Deus. Deus vai te dar sabedoria para lidar com a situação, para chegar onde você tem que chegar, para falar o que você tem que falar. Deus é contigo. Então somente arregaça as mangas e vá à luta. Tá com medo de quem? Tá com medo de quê? Maior é Deus. Olha para Deus, que é maior do que tudo e do que todas as coisas. Amém? Quero fazer uma breve oração em prol da sua vida neste momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está, se possível for.
Deus te toca hoje, Deus te toca agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui eu me coloco, Deus, diante da tua santa e poderosa presença. A favor, meu Deus, desta vida que me ouve, Deus. Que eu não sei, Deus, não faço a mínima ideia, Deus, qual é a necessidade da vida dela. Qual é a necessidade da vida dele, meu Deus. E eu clamo a ti neste momento, Pai. Envia a tua presença hoje. Envia a tua presença agora, meu Deus. E toca, Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vá repreendendo, meu Deus, todo mal, toda maldição. Em nome de Jesus, que houver contra essa vida, contra esta casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta essa pessoa que se encontra prostrado. Deus, levanta esse, Pai, que há um propósito na vida dele. Ergue ele, erga ela, meu Deus, essa pessoa, Pai, que se encontra nessa posição em que o Senhor permitiu que ela chegasse, em que o Senhor permitiu que ela estivesse, Pai. Há um propósito, meu Deus, por trás, Deus, dessa posição dessa pessoa. Deus, levanta ele, encoraja, dê força, dê entendimento, dê sabedoria de como entrar, de como falar, de como agir nesta situação. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, não foi a tua posição em que está se encontrou, como também não é em vão a posição em que eu me encontro, a posição em que essa pessoa se encontra. O Senhor tem um propósito, e o propósito é de ajudar, o propósito é de salvar, o propósito é de fazer, de ir fazer aquilo que ninguém quer fazer. Meu Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, encoraja ele, encoraja ela, meu Deus, confirma, Deus, esse chamado, confirma, Deus, esse propósito. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, para a honra, Deus, e a glória do teu nome. Toque do alto da cabeça, a planta dos pés, e visita o esposo, visita, meu Deus, nesse momento os filhos, visita a esposa, visita as finanças, repreenda todo mal hoje, Deus, agora da vida dessa pessoa, de dentro da casa dela, do meio da família, em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus agora, eu dou a ordem para todo mal, em nome de Jesus, todo mal é para saírem, é para saírem hoje, agora dessa vida, todo mal que está oprimindo, todo mal que está colocando a depressão, toda angústia, em nome de Jesus, toda falta de força dessa vida, em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus agora, saiam daí hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal saiam e não voltem nunca mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio e recebo tudo isso que foi determinado para a minha vida, para a minha casa, meu casamento, minhas finanças, em nome de Jesus. Amém? Creio e recebo, e graças a Deus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, fica com essa oração para a tua vida. E não se esqueça, aí nessa posição que você está, você não chegou só por chegar, não. Há um propósito. Deus te colocou aí, Deus te colocou lá para um propósito. Qual é o propósito? De você não ficar de braço cruzado, ficar só por ficar e só por ir. Mas há um propósito. O propósito é de você se levantar e lutar a favor daqueles que precisam de socorro, que precisam de ajuda, que precisam de um amparo. Deus vai na tua frente, tirando todo empecilho dos caminhos para você lutar e vencer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.